Boa noite novamente. Boa noite. Isso, pode puxar o microfone mais para perto, isso, não tem problema. Boa noite. O senhor pode me dizer o seu nome completo, por favor? Regican da Silva Henriques Camacho. Senhor Regican, já temos a sua qualificação nos autos. Então, essa primeira parte do interrogatório, que versa sobre dados pessoais, eu vou atalhar e passo, então, à segunda parte, que é a respeito dos fatos. Em relação a isso, o senhor sabe, teve orientação dos advogados, os jurados também já ouviram isso, mas eu reitero que o senhor tem direito ao silêncio, ou seja, o senhor não é obrigado a responder nenhuma pergunta, e se o senhor decidir não responder, isso não pode ser interpretado em seu prejuízo. Também eu sempre consigno que o direito ao silêncio pode ser exercido na sua forma plena, não responder a nenhuma pergunta, como de forma parcial, respondendo algumas perguntas, ou só da defesa dos jurados, do juízo e tudo mais. Mas, confirmando também, eu peço que o senhor me diga, teve a oportunidade de se consultar com seus advogados de forma reservada? Sim, Tá. é minha vontade de falar tudo, contar tudo, responder tudo, esclarecer tudo que necessário for. Tá certo. Então, o senhor confirma a orientação da defesa no sentido de que quer falar? Sim. Tá certo. Então, sendo assim, eu começo com as perguntas do juiz, como manda a lei, e a primeira questão que eu tenho para o senhor é: são verdadeiros esses fatos que estão sendo alegados pelo Ministério Público? Quais são os fatos? Os que estão descritos no aditamento, mais precisamente, no sentido de que, no dia 3 de maio, à noite, antes das 19h20, no imóvel residencial na rua Maués, Brás de Pina, o senhor, com dolo de matar, efetuou disparos de arma de fogo contra a vítima Camila Silva Guimarães, sua companheira, causando-lhe lesões que foram a causa de sua morte. Essa é a primeira acusação. Não. Não é verdadeira. E a segunda é de que o senhor, desde data que não se pode precisar, mas até 22h40 desse mesmo dia 3 de maio, naquele local, possuía e mantinha sob sua guarda um revólver Rossi, calibre 38, de uso permitido, e 27 cartuchos de 27, cartuchos de munição íntegros, também do mesmo calibre, e mais uma munição que foi deflagrada contra a Camila. Essa acusação é falsa ou verdadeira? Sim, eu possuí uma arma de herança do meu pai. Então, vamos voltar para a primeira parte. E eu vou perguntar ao senhor, uma vez que o senhor diga que não foi, na verdadeira, o que aconteceu naquela noite? Eu narro tudo? Posso narrar tudo? À vontade, esse é o seu momento na corte, o senhor pode relatar o que desejar. Se você acompanha julgamentos reais, considere se inscrever no canal. Só para contextualizar, a gente tinha passado um fim de semana muito incrível, tá? Como tudo com elas era incrível, no sábado a Manu tinha ficado na casa dos avós, porque as priminhas estavam lá, filhas do Rafael, Ana Lu e Mariana, que é irmão dela. E no sábado a gente foi visitar um projeto religioso em Xangri-Lá, Belfor Roxo. E era um convite de um amigo meu que é pastor, fomos lá visitar o projeto. A Camila e a família, eles são budistas. E eu perguntei a ela se ela topava ir nesse projeto, se tinha algum problema. Ela, não, muito pelo contrário. Eu gosto de ouvir pessoas com sabedoria religiosa, essas coisas. E fomos para lá e tinha sido uma noite sensacional. Retornamos. No dia seguinte, era aniversário da minha filhada em Seropédica. Acordamos juntos no domingo em casa, isso no dia 2 de maio de 2021. A gente tinha o aniversário dela no finalzinho da tarde para ir. Acordamos, a casa estava bem bagunçada, a piscina estava suja. A gente começou a arrumar as coisas. Aí eu falei para ela pra gente não arrumar, pra gente deitar e curtir. A gente deitou, curtimos, ficamos no sofá vendo filme.
Quando deu a hora, isso tudo tá no meu celular, que eu nunca paguei nada, e tá no celular dela, que está em posse do Ministério Público. Curtimos aquele dia no domingo, ela foi para casa para arrumar a Manuela, que estava na casa da mãe e do pai, e eu fui no shopping comprar um presente. Do shopping eu perguntava para ela o tempo todo, tudo que a gente conversava, tudo a gente trocava, qual era o presente que eu ia comprar. Aí escolhi um vestidinho da Now United, que era modinha para as adolescentes na época, comprei, fui, busquei ela, fomos para a Seropédica, passamos uma noite incrível, voltamos, demos carona para uma amiga e para a mãe dela. Elas ficaram encantadas com a Manuela. A Manuela sempre foi uma criança extremamente comunicativa, sorridente. Ela é encantadora. É uma menina com uma luz incrível. No dia seguinte, a Manuela iria para a aula. A gente deixava ela na aula e a Vera ia buscar ela na escola. Ela acordou com o narizinho escorrendo. Como era época de Covid e tinha acabado de retornar às aulas, a orientação da escola é que qualquer sinal de gripe não levasse as crianças para a escola. E levamos, aí ela optou por não ir, ela foi para a loja com a gente e assistiu a aula online. A gente botou ela no caixa, no cantinho lá com o computador, e ela ficou sentada na loja. Nesse dia, era a instalação ia rodar um sistema que a gente estava há 30 dias treinando, para poder ter todo o atendimento online. Então, todo o estoque seria tudo visto de maneira online, não tinha servidor, o servidor era remoto, né? Então, de qualquer lugar, de qualquer loja, a gente poderia acessar o estoque. E a gente ia inaugurar naquela semana uma loja em Vila dos Teles, no dia 4, seria no dia 5, seria na quarta-feira. Então, e estava lá trabalhando comigo nessa loja o Rafael, o irmão dela. Fui para a loja de Brás de Pina nessa manhã com elas. Chamei uma instalação de uma outra internet, que eu precisava ter duas internets diferentes, caso uma parasse de funcionar, entrasse uma outra. Aí eu tinha, na época, a internet da NET e era separado da internet da Claro. Para fazer a instalação, o cara chegou lá e cortou a internet toda, isso 8 horas da manhã, na hora que a gente começou o atendimento. Ele simplesmente cortou a internet. E caiu a internet, todo mundo sem sistema. O que houve? Tô fazendo aqui, mas você cortou? Não entendi. Não, eu quero uma ligação independente, eu contratei uma segunda internet para ter duas. Se você for ligar no mesmo fio, não faz sentido. Então, esse foi o problema que eu tive na parte da manhã na primeira hora. Tá? Passei a parte da manhã lá com eles, e a loja rodando, acontecendo, os pedidos acontecendo, só que para qualquer consulta de preço eu precisava da internet. E aí a gente roteando o celular, dando um jeito de fazer acontecer. Chegou próximo de meio-dia, eu perguntei: Camila, você avisou a sua mãe que a Manuela não está na escola? Ela: não, esqueci, você quer que eu leve ela lá? Ela: por favor, faz isso para mim. Claro, vou lá. Peguei o Celta que ficava na loja, fui lá, levei a Manuela na casa dos avós, ela entrou, subiu a escada, aí eu fiquei do lado de fora esperando, só que subiu uma pessoa que eu nunca tinha visto junto no prédio. Aí eu fui, interfonei, aí o celular ia atender lá em cima. Oi, meu filho, não. Aí a Manuela já veio para a janela, já me dando tchau, um sorrisão, que ela sempre tinha comigo. E aí eu falei: não, já tá aqui em cima, então tudo bem. Aí veio também para a janela, se despediu de mim, eu entrei no carro, voltei para a loja, deixei o carro lá e peguei minha moto. E fui fazer uma entrega de moto, fui buscar uma faixa de inauguração da loja nova e fui para Vila dos Teles. Isso era em torno de 1h da tarde, mais ou menos. Lá em Vilar, estava lá com o Rafael, deu umas 5h30, deu o horário do Rafael e saiu, eu continuei lá em Vila dos Teles, até aproximadamente 7 horas da noite. Tá? Ficou eu e o técnico do TI. Ao longo do dia, tudo que eu fazia na loja nova, tudo era projeto nosso, detalhe, luminária que a gente fez junto, o projeto era nosso. A mesa, a gente fez um balcão pintado, foi
Foi a Manuela e a Camila para lá pintar tudo. A gente pintou 6 balcões, elas faziam a arte, pegava tinta, tornava assim, pegava o soprador, soprava, e era a arte delas, elas se divertindo com aquilo. De maneira... tudo era muito gostoso. Tudo era muito bom. E a lojinha toda tem toque dela. Tudo ela participou comigo no projeto. Nesse dia, ficamos lá até 7 horas da noite, mais ou menos. E aí eu mandei foto para ela. O irmão dela estava pintando o teto lá, fazendo as pinturas. Ele me ajudou a colocar a faixa lá. Eu tirei foto, mandei para ela. Isso tá nos autos, a print do meu celular. Isso tudo também está no celular dela, que não chegou nada desde que chegou o celular dela. O tempo todo eu fiquei pedindo para vir as conversas, imagens, tudo que estava dentro do celular dela. Que no celular dela ia ter as conversas dela todinha comigo, tudo que ela fez, que ela ligou, que ela não falou, com as amigas, com todo mundo. Tudo isso foi pedido o tempo todo. Mas tudo que era interessante para esclarecer foi omitido. Né? Então o celular está com ela, está com eles desde 2021. E até hoje não foi extraído. Uma coisa que a senha... Excelência, pela hora, eu sabia, coisa, não está com o Ministério Público todo mundo celular. sabia. Está equivocada essa mensagem, tá? Depois, quando for, eu falo. Posso narrar? Então, estava tudo lá. Ela falou comigo ao longo do dia, explicando os problemas que estava tendo. Ela teve uma discussão com 2 pessoas da loja, com a gerente mais antiga que eu tinha, que estava comigo desde 2013, e com o meu principal vendedor externo. No meio da confusão de cair sistema, o sistema não funciona, então na implantação, nisso tinha um suporte, tinham 2 pessoas de São Paulo do sistema, uma em uma loja em Brasília, e outra loja em Auma, e o tempo todo eles resolvendo os problemas que davam, porque o servidor era remoto e dava um problema de compatibilidade, estava trazendo todos os dados num sistema antigo que estava rodando há quase 5 anos na loja, histórico financeiro, histórico de estoque, preço, então tudo que dava problema o tempo todo agitando. Isso atrapalhava numa segunda-feira, que é o começo da semana. Era uma segunda-feira, começo de semana e começo de mês. Então é quando a gente tem nosso pico de atendimento. Então isso tudo aconteceu e era importante virar naquele começo de mês por causa de coisas fiscais. Então a gente tinha que começar naquele dia. E o sistema tinha que rodar aqueles 2 dias de teste porque eu tinha uma inauguração na quarta-feira para acontecer. E ainda era semana Dia das Mães. Tinha acabado de ser aniversário da Manuela no dia 14, da Camila no dia 17, no dia 18 a gente fez uma festa planejada às pressas sensacional. Tudo estava acontecendo muito bom. Tinha muito trabalho. A loja abria de 8 às 5h30. A gente chegava às 7h30, saía às 6. Realmente a gente estava muito cansado. Mas estava valendo a pena, as coisas estavam saindo. Tanto que uma das mensagens, quando eu mando a foto para ela tinha um jeitinho especial de falar, ela dava um gritinho, que lindo! Eu mandei a foto, ela escreveu, que lindo! Finalmente está acontecendo. A loja estava aí, naquela noite, durante o dia, ela relatou esse problema que teve com a equipe, relatou que estava tendo problema com o sistema, chegou no final do dia, ela, amor, estou tendo problema com o sistema, não estou conseguindo fechar o caixa, o pessoal lá de negócio não está conseguindo resolver do sistema, o nome do sistema chama Citel, o pessoal da Citel não está conseguindo resolver, o que a gente faz, que não sei o que, Camila, olha só, se não resolver hoje, vai começar amanhã o dia todo embolado, mas é contigo, você resolve, você decide, eu ficaria um pouquinho mais aí, tentaria resolver isso, para não ficar embolado para começar o dia amanhã. Não pode simplesmente deixar a gente trabalhar. Tá bom, vou ver aqui com o pessoal. E tá tudo bem? Você tá com a vozinha? Não, tô com uma enxaqueca muito forte. Ela tinha uma enxaqueca brabíssima e várias vezes fazia ela desmaiar. Não, isso tá muito... Por várias vezes ela desmaiava por causa dessa enxaqueca muito forte. E na semana anterior eu tinha comprado várias caixinhas dos remédios dela. Aí eu perguntei, mas tá com o teu remédio aí? Não, tá lá na sua casa. Tá, você tá com a chave aí? Não. Então tá bom. Eu tô aqui ainda, e quando eu sair daqui eu te aviso, tá? E aí ela ficou lá, e depois ela me ligou de novo, olha, conseguimos resolver aqui, estamos saindo, tá? Beleza.
Depois me ligou de novo, ó, deixei a Silvana em casa, daqui a pouquinho. Então tá bom, eu tô saindo daqui agora. E tava o Vinícius é o técnico de informática, ele finalizou aqui os computadores. Isso era, conforme eu coloquei no negócio pelo Google Maps, que mostrava a minha localização. Eu saí de lá, era 7h02. Levei 17 minutos para chegar em casa. Quando cheguei em casa, ela já estava. A minha rua, mostrando a foto ali, é a garagem aqui, é uma ladeirinha, e ela parou o Celta aqui numa praça. Essa praça em aclive, bastante árvore, bastante coisa, uma praça muito grande. Aí ela estava com o carro parado ali em cima, o carro todo ensufilmado, eu vim com a moto, parei do lado dela, bati no vidro, ela estava no celular, ela foi abrir a porta um pouquinho, que o vidro era de rodar, era um carrinho que era para entrega na loja, ela foi abrir a porta, e vamos, ela foi, encostei a moto na entradinha, bem no cantinho, e entramos juntos. A gente entrou junto dentro da residência. Como sempre, eu abri a porta, deixei ele entrar, tinha piscina, meu carro estacionado virado para fora, e um corredor entre a piscina e o carro. Ela entrou, chegamos na porta da sala, a varanda para a sala, pro braço do sofá, é 50 centímetros de distância. Muito próximo. O dentro e fora de casa, tá? Ela foi, sentou no sofá, assim, jogado. Perdão, ela falou que tinha que ir lá em casa pegar o remédio, né? E aí, como é que tá essa dor de cabeça? Muito forte. Fui na cozinha, peguei o remédio, peguei água para ela, perguntei para ela que tudo do remedinho dela tava anticoncepcional. Ela perguntou: você tomou anticoncepcional? Ela: não sei, confere para mim, eu acho que eu tomei de manhã. Olhei, conferi, ela tinha tomado, peguei o remedinho dela, peguei a água, servi ela e ela sentada no sofá, do lado direito do sofá. Aí ela foi, contou que tinha tido problema com a equipe na loja. E o que houve? Ela usou a expressão assim: hoje não foi bom hoje. Mas o que houve? Hoje eu mostrei o meu bichinho para eles. Eu para quem? Pra Jéssica e pro Luciano. Pô, o negócio vai acontecendo, um monte de problemas, eles atazanando de fofoquinha no cantinho, que não sei o que. Tá. De vez em quando, você, quando tá assumindo uma posição desse tipo, ia assumir a gerência daquela loja, você tem que dar limite para as pessoas. Não é você só aceita tudo. Então, se você se impôs com eles, não é algo ruim. Agora, se você acha que você exagerou, eu também admiro num líder ele pedir desculpa quando erra. E ela ficou me olhando, tomou remédio. Aí eu tinha assumido um compromisso. Naquele dia eu sempre dou aula de jiu-jitsu num projeto social dentro do Complexo do Alemão. E naquele dia o outro professor que é o responsável do projeto, ele tinha que sair, que ele ia treinar, que ele estava tirando a habilitação dele de moto no dia seguinte. Aí ele pediu para eu cobrir a aula. A aula era 8h da noite, ia 1h. Então eu ia tomar banho, ia sair. Aí: meu amor, você quer que eu fique em casa com você? Ela: não, vai para tua aula, que você também está precisando da aula. Tem certeza? Se você quiser, eu cancelo a aula e fico aqui contigo. Ela: não, hoje eu não sou uma boa companhia. Vou para minha mãe, vou pegar a Manu, e quando você voltar, você passa lá e busca a gente. Tá bom. Aí, uma outra situação é que ela não tinha nenhum tipo de jogo no celular dela. Só tinha jogos que a Manu jogava. Por quê? Ela dizia que ela tinha medo de viciar em algo, por causa do histórico familiar dela. Ela tinha medo de viciar em qualquer coisa. Então, ela não tinha jogos no celular. E aí eu tinha baixado um joguinho de tiro, realmente, no meu celular. E a gente jogava junto às vezes. Uns robozinhos em primeira pessoa, online, com outras pessoas. Era um jogo de tiro.
E eu fui, peguei o meu celular e dei pra ela, toma, relaxa aí, com esse celular, o meu celular. Desbloqueei, botei no jogo e dei pra ela. Aí ela foi, pegou o celular, olhou pra mim. Pode ser de verdade, não? Em outras 2 oportunidades, que ela chegou em casa nervosa com alguma coisa, chateada com alguma coisa, ela falou, brincou com isso. Ela falou que nesse barranco, pô, aquele barranco ali, eu podia dar uns tiros naquele barranco ali, né? Aí eu, não, tá maluca? Porque é área de um monte de policial, tu dá um tiro ali, vai vir todo mundo aqui. Aí na segunda vez ela brincou a mesma coisa, eu falei, vamos fazer, eu tenho uma coisa que eu tenho vontade de fazer, o curso de tiro, vamos fazer? Ela, vamos, mas agora na pandemia não dá. Ela, não, eu tenho um amigo que dá aula, que vai explicar tal, ela pesquisou, me mandou isso, inclusive também está no alto, uma conversa que ela me manda o curso de tiro. Então, quando acabar a pandemia, tiver tudo direitinho, a gente faz esse curso. Ok. Naquele momento que ela falou para mim, se não podia ser de verdade, eu, na tentativa de agradar, eu fui extremamente imprudente. Entrei no quarto, peguei a arma que ficava em cima do meu armário, ela ficava dentro de um coldre, peguei essa arma, abri e desmuniciei em cima da cama. O quarto estava escuro, tudo apagado, era noite, estava tudo apagado e tinha acabado de chegar em casa. Eu desmuniciei. Eu tinha tirado só a camisa ainda, estava de calça, tinha tirado só a camisa. Eu ia tomar banho para pegar meu kimono para ir dar aula. Eu desmuniciei em cima da cama e vim para a sala. Essa dinâmica eu posso pedir ajuda do meu advogado para poder fazer em pé? O senhor quer representar Isso, como foi? a posição, doutor? Não, né? Pode, não tem problema. Eu só preciso que falem no microfone para ficar registrado o áudio. Ele sai? Não. Tem um aqui, ó. Mas fica, Excelência, pode usar o microfone móvel? Por favor, senta aqui na ponta aqui. Aqui tinha um sofá de mais ou menos 2,20 metros de comprimento. Tá? Aqui é a entrada do quarto. Esse sofá era um sofá extremamente comprido, como se mostra na foto. Ele tem mais ou menos 90 centímetros de profundidade. Era um sofá bem aconchegante. Um sofá que a gente curtia muito. Estava até muito encardido. Eu ia estofar ele novamente, mas era um sofazão. Ela estava sentada aqui. Aqui é a porta da varanda para fora. Ali já estava o meu carro. Aqui é a piscina. E um corredor para a garagem aqui em frente. A casa era muito pequena. Aqui tinha uma mesa redonda, tampo de vidro. Eu fui nesse quarto, se mostrar na foto, se conseguir colocar a foto, o sofá mostra um interruptor aberto. Foto, qual foto? Qual é a folha? Pode ser no próprio parecer médico legal, só para poder facilitar ele lá em cima, na própria página 50, que já estava aberto durante a fala do perito, porque ele reproduz as fotos lá. Você tem o processo todo lá em cima? Ele já está colocando aí, ó. Mas aí já... Pode pôr direto na página 50, por favor. Enquanto não vem a imagem, só explicando a dinâmica. Eu fui lá, peguei em cima do armário, era uma cama de casal, o quarto era pequeno, era uma cama queen, tinha um corredorzinho pequeno na lateral da cama, tinha uma pilastra e o interruptor ficava... Pode abaixar mais um pouquinho, por favor? Aí, esse é o sofá. Aí, tá bom. Então, esse sofá aqui, ele tinha mais ou menos 2 metros de comprimento e 90. Ele é um sofá-cama que ele abria todo. Então, ele tinha quase 90 centímetros de profundidade. Tá? Eu fui lá no quarto e vim com a arma.
acreditando que ela estava vazia. Eu realmente não conferi nada. Eu só apontei para baixo, sacudi, escutei o barulho da munição caindo, fechei e vim. Ela estava aqui sentada, chegou o corpo um pouquinho para frente, jogado, assim, mexendo no celular dela. Quando eu cheguei com a arma, ela tinha até uma coisa meio sapeca dela que ela mordia pro lado da boca. Ela fez assim, com a mão. Eu aqui. Só que quando eu fiz isso aqui com a arma, eu acreditei que ela estava desmuniciada. Eu só apertei realmente 2 vezes o gatilho só para fazer o barulho que ela fazia. Quando eu apertei a segunda vez, a arma explodiu na minha mão. Ela aqui posturou, me olhou com cara de surpresa e tombou pro lado. Assim que ela tombou, eu botei a arma aqui e peguei ela no colo imediatamente. Ai, meu Deus do céu. E fui com ela para fora. Fui lá, abri a porta de trás do carro, não consegui. Tentei apoiar ela aqui em cima da tampa do carro, não consegui. Deitei ela no chão, voltei, peguei a chave. Essa aqui, o carro está aqui, 2 passos. Eu já estava com a mão na mesa. Peguei ali meu celular, chave do carro e a carteira. Estava tudo junto que eu tinha acabado de chegar e colocar ali. Botei tudo no bolso e entrei com ela pro carro. Saí. Assim que eu saí, abri a garagem, saí com o carro. Eu desci do carro para fechar o portão. Quando encostei o portão, o que eu estou fazendo? Entrei para dentro do carro e fui embora. Eu fiz 6 minutos da minha casa até o Hospital Semil. Quando a gente pega no Google Maps, leva aproximadamente de 11 a 12 minutos esse trajeto. Isso era 7 e pouca da noite, horário de rush. Eu fui na contramão, buzinando, piscando farol, tudo mão dupla, Largo do Bicão. Saí numa rua chamada Engenheiro Lafayette, que era a rua seguinte do hospital. Eu saí a rua depois. Eu joguei no BRT, voltei de ré, correndo para dentro do hospital. Vim de ré até a entrada do hospital. Entrei dentro do hospital correndo. Quando eu entrei, eu lembro de ter avistado um cara do corpo de bombeiros. Entrei cantando pneu, todo mundo se assustou. Abri a porta rapidamente, peguei lá no colo e entrei gritado, baleada, baleada, me ajuda, me ajuda. E fui correndo com ela lá para dentro. Aí me orientaram, me botaram numa sala. Eu deitei ela e me afastei. E ali mesmo fiquei. Passou, sei lá, 2, 3 minutos, pouca coisa assim. Eu peguei o celular, liguei para a Vera, para a mãe dela. Aí ela não atendeu. Eu fui e liguei pro seu Laí. Aí quem atendeu o celular do seu Laí foi a Vera. Eu, Vera, vem correndo aqui pro Semil, por favor. Vera. Vem correndo pra cá. Camila tá aqui, tá precisando de muita oração. Vem pra cá, por favor. Peguei o telefone, liguei pra minha mãe. Ô mãe, eu tô aqui no Hospital Semil com a Camila, vem pra cá, por favor. E fiquei. Nisso saiu uma policial, uma médica, perguntou quem tinha efetuado o disparo. Eu falei que tinha sido eu. E fiquei ali. Passou alguns minutos, a Vera chegou. Oi, meu filho, o que houve? Eu, Vera. A Camila tá precisando de muita oração e ajuda. Ela, calma, meu filho, calma. Foi, me abraçou. Isso chegaram os 2 policiais militares. Eu só vou pedir agora para o senhor tomar o seu assento. Obrigada. Pode falar no microfone de mesa, por gentileza. Muito obrigada. Aí os 2 policiais perguntaram quem tinha efetuado o disparo. Eu falei que tinha sido eu e que eu tinha que acompanhar eles. Aí eu falei que eu não ia acompanhar, que eu estava em oração ali por ela, que eu não ia sair dali enquanto eu não acabasse o atendimento dela. Aí você precisa acompanhar a gente. Eu não vou a lugar nenhum. Aí a Vera de novo me abraçou e falou, filho, você quer atenção para você ou para ela?
Você quer que as pessoas prestem atenção em você ou dela? Então vai lá, acompanha eles que é melhor para todo mundo. Eu fui e acompanhei. Nisso o Rodrigo, irmão dela, me ligou. E eu tava saindo, eu entreguei meu celular pra Vera. Que Vera, meu celular, o Rodrigo tá ligando. E fui com os policiais. O tempo todo na delegacia eu perguntava, como é que tá a Camila? 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 Eles, nada. Não sei mais que hora era, devia ser mais quase meia-noite. Eles falaram que eu tinha que acompanhar a DH. Mas eles falaram que eu tinha que acompanhar a DH. Eu perguntei, ela morreu? Vocês não me falam nada? Aí eu, calma, você tá nervoso? Vocês têm que me falar o que aconteceu. Aí ele, calma, ela tá sendo operada, ela tá sendo operada. Eu não tá, se não tivesse sendo operada, eu não tinha vindo DH aqui. Ela, não, calma, você tá nervoso. E aí aí me algemaram e eu fui pra viatura. Aí saiu um comboio. Assim que tava saindo o comboio, eu vi a Vera chegando na delegacia. Eu falei que queria falar com elas. Não pode. Saí da praça, me levaram até a casa, fui guiando eles até a casa. Chegou na casa lá, ficaram me interrogando dentro do carro, perguntando o que tinha sido, se era alguma coisa de ciúme, se tinha alguma coisa a ver com algum tipo de milícia, se era alguma coisa desse tipo. Eu falei que não. E o tempo todo eu falei nada, a gente nem brigava. Ela é uma mulher maravilhosa, pessoa maravilhosa, uma mãe maravilhosa, amor incrível. E o tempo todo indagando, mas tem certeza? Conta como é que foi isso. Eu contava, dentro do carro. Tá bom, você vai ter que acompanhar agora lá dentro da casa. Então, quando a gente entrou na casa, eles perguntaram como é que foi. Eu tinha contado no carro. Ainda não tinha notícia de que ela tinha falecido. Entrei na casa. Eles não tinham acendido a luz do quarto ainda. Eu vou mostrar ali. Em cima do sofá tem um interruptor aberto que eu estava fazendo a manutenção da elétrica. Eu ia trocar os interruptores. Então, para acionar o interruptor do quarto, eu tinha que entrar e contornar entre a cama e a pilastra. Então, era normal a gente entrar e sair do quarto sem acender a luz. Era um controlezinho que ligava o ventilador e a luz. E, no finalzinho, tinha um banheirinho. Então, muitas vezes, a gente entrava no quarto e acendia a luz do banheiro, usava o banheiro e saía. E não acendia a luz do quarto. Só acendia a luz do quarto quando a gente fosse ficar no quarto. Era essa a nossa dinâmica, mais ou menos. Então, por isso que o quarto estava escuro. Aí ele mostra ali que estava mexendo na instalação elétrica. E aí mostrei para eles. Aí eles perguntaram, tem mais alguma munição na casa? Eu tenho, dentro do baú. A cama era a cama de baú, de levantar. Você tem mais alguma arma na casa? Tenho, eu tenho uma coleçãozinha de facas. Que, às vezes, viajando, eu comprava. Uma coleçãozinha de facas. Aí eles falaram, então a gente vai levar isso, tá? Inclusive, três são presentes. Uma, inclusive, da minha comadre, ela foi para uma cidade chamada Castanhais, aí vem escrita meu nome, uma faquinha, punhalzinho fininho. Então, é uma coleçãozinha de facas. Depois de contar essa dinâmica para eles lá, eu fui encaminhado para a delegacia na Barra. E lá, eles me contaram que ela tinha falecido. Tá? Então, hoje, o meu grande compromisso é provar para a família dela que realmente foi um acidente. Eu não tenho motivo e não tinha intenção de fazer nada, muito pelo contrário. Eu daria a minha vida por elas sem pestanejar, sem pensar. O que precisasse. Tá? Era muito gostoso chegar e buscar a Manuela. E quando a mãe dela abria a porta e anunciava, cheguei! Ela vinha correndo e às vezes pulava a mãe e vinha me abraçar. A Camila é uma mulher maravilhosa. Era
uma mãe excelente, uma amiga excelente. Ela, como mãe, ela se orgulhava o tempo todo de falar: eu não sou só mãe, eu estudei para ser mãe. E quando ela ficou sabendo que ela estava grávida, ela dizia que ela ficou estudando para ser mãe. Então, eu brincava até com ela, que eu sou engenheiro civil, e ela era engenheira de pessoas, que ela tinha uma capacidade de participar da vida de tanta gente. Aqui apareceram 4 amigas delas. Tinha tantas outras. Tinha uma que morava atrás do mercado de São Sebastião, tinha a Mariana, tinha a Beth. A Beth, toda terça-feira, ela tinha que comer uma batata frita com a Beth. Tinha a Renata, e tinha tantas outras que eu não tive nem tempo de conhecer. Nosso relacionamento durou apenas 10 meses. Começou no dia 3 de julho com um beijo dentro do carro e acabou no dia 3 de maio com esse acidente. Namorando, a gente começou a namorar em agosto. A gente ficou quase um mês só saindo nós dois. E tudo com ela era incrível. Tudo e qualquer passeio, qualquer coisa simples que a gente fazia. Era parceria o tempo inteiro entre a gente. Era ela me ajudando na loja e era eu ajudando com as pavilovas. Não podia chamar de suspiro, não. O doce dela era pavlova. É um doce suíço. Chamasse de suspiro, ela ficava chateada. Ela fazia pavlovas. E várias vezes ela ficava até de madrugada fazendo, e eu achava isso incrível, porque ela trabalhava de dia, trabalhava à noite, era mãe, era companheira, era amiga, e além dessas pessoas todas, ela vivia na casa da tia Ana, na casa da tia Cristina. A gente vira e mexe a visitar o Rafael, lá em São João de Meriti, que o Rafael estava morando lá. Às vezes ela ia buscar a sobrinha em Ramos, a Ana Lu, que a Ana Lu ligava para ela e pedia para ir buscar ela. Ela se fazia presente na vida de tanta gente, mas tanta gente, cara, que aquilo era incrível. Eu admirava aquilo. Né? Ela ia, quando a Isabelle falava que tinha um doce novo, ela ia lá, experimentava o doce, criticava, falava isso, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ela é uma mulher sensacional. Eu tinha uma família linda, 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 linda. E sim, elas me chamavam de Hulk. Mas não era Hulk feroz, bravo, não, era Hulk super-herói. Porque a Manu chegava, eu pegava e levantava ela, levantava lá por uma perna, levantava lá no alto. Ela andava em cima da minha carcunda. Quando tinha alguma coisa para resolver na loja, eu mesmo pegava as latas de tinta, carregava tudo, arrumava tudo que tinha que arrumar, muito rápido. Eu sempre fui uma pessoa com muita força, professor de artes marciais. E ela fez um bolinho para mim de Hulk, como foi mencionado aqui. A gente não estava nem namorando. Ela me fez uma surpresa. Ela foi e preparou um bolinho de Hulk. Também tá foto no meu celular disso. Lá, super-herói, meu Hulk. Você é incrível. Bolinho, era um bolinho, tipo um negócio que aí abria assim. E aqui do lado tinha as imagens do Hulk. As coisinhas temáticas. E relativo a Manuela, a Manuela já tinha perdido o pai, que segundo ela não tinha sido muito presente na vida dele. Ela tinha um companheiro chamado Ulisses, que ficou muito tempo. O Ulisses era da Marinha. Acompanhou a Manuela desde pequenininha, porém num problema que ela teve de traição. Ele se afastou, eles se separaram, saiu do apartamento que ela morava. Só que a Manuela tinha um benefício de saúde na Marinha. E quando a Manuela foi com ela fazer uma consulta, chegou lá, a consulta estava suspensa. Isso foi, acho que, a maior dor dela. Como todo mundo falou aqui, cara, ela não ligava para nada com ela. Mas a filha dela, esquece o aniversário dela. Ela falava isso para mim o tempo todo. Esquece meu aniversário, mas da minha filha você nunca esqueça. Tudo para ela era filha. E eu até nem tinha entendido isso. No mês de abril, dia 14, aniversário da Manuela. Dia 17, aniversário dela. Dia 14, a gente fez um bolinho em casa. Tinha combinado lá para fazer uma limusine. A limusine não deu certo, ela fechou um ônibus. Era uma festa para as crianças saindo do ônibus.
Só que por causa da pandemia, esse cara do ônibus tinha tido os ônibus apreendidos. E deu um cano nela. Chegou na sexta-feira, ela falou, desesperada, eu não sei o que eu vou fazer. Eu tenho o que fazer. Vamos fazer a festa da Manu, vamos embora. Aí ela, mas não tem? Tem, vamos lá. Onde que foi a festa da filha do Rodrigo? Aquele salãozinho, liga pra lá, deve estar vazio, pandemia, ninguém tá usando. Ela foi e ligou pra lá. Aí ele falou com a Vera que ligou lá pro salão, reservou o salão. E agora, vamos ver o quê? Vamos no mercado comprar as coisas, fomos lá comprar as coisas. Aí ligou, aí acionou a família toda, aí todo mundo ajuda, e isso era sensacional. Acionou o Rodrigo ajudou não sei o quê, acionou o padrinho, acho que o padrinho pagou um pula-pula, aí eu ajudei com uma mesa de ping-pong. Eu sei que chegamos lá na festa, a gente tinha uma festa montada no domingo, também tem um videozinho dessa festa. A gente fez surpresa, e no domingo ainda era aniversário da minha irmã, dia 18. Fui para o aniversário da minha irmã no almoço. Ela ficou... Senhor Redican, em relação aos fatos dos quais o senhor está sendo acusado, há algo mais que o senhor queira acrescentar? Não, sobre os fatos não. É porque isso tudo contextualiza que eu tinha uma relação com ela muito, muito, muito gostosa. Não tinha problema de briga, não tinha nada. Sim, e eventualmente a defesa, inclusive, do senhor vai poder explorar isso, mas é porque em relação às perguntas do juízo, existe um roteiro a ser seguido. Eu até franqueei ao senhor o uso da palavra, como eu disse, esse é o seu momento, mas nós iremos ter outras perguntas, então, considerando pelo teor da sua resposta, que no que concerne ao juízo inicialmente, o roteiro legal já foi ultrapassado, eu concedo, então, a palavra ao Ministério Público e assim prosseguiremos. Senhor Redican, boa noite. Boa noite. Senhor Redican, o senhor fazia manutenção dessa arma? Raramente. Mas fazia? Sim, muito raro. Tá, o senhor falou eventualmente na fase anterior, né? Tirava ela eventualmente para fazer limpeza. Isso. Como é que o senhor fazia essa limpeza? Eu tinha essa arma desde 2005, Uhum. quando meu pai faleceu, e essa arma ficava comigo. Sim. Tá? Então ela ficou 2021, 16 anos comigo, eu nunca usei. Tá. Então, Mas as munições ainda são da época do meu pai, tudo era da época do meu pai, tá? Tá bom. E Mas então você eu fazia tirava ela de vez em manutenção por quando, quê, sim, esvaziava e passava uma flanela nela e pegava um lubrificante e botava onde tinha engrenagem nela, limpava, municiava Você novamente. usava WD, flanela? Tipo um WD, mais baratinho. O senhor não usava, mas o senhor limpava então por quê? Se o senhor não usava, por que o senhor fazia a manutenção dela? Porque eu via meu pai fazer isso. Uhum. E falava que então, isso é o certo O senhor fazer. tirava, abria o tambor, Sim, abria o tambor, entornava as munições. as munições na mesa, sacudindo, Uhum. as munições caíam, sacudia na mesa, Uhum. passava uma flanela nela, abria, tinha umas partezinhas dela E aí, de contato de metal com metal, Aham. eu lubrificava, o fechava. senhor sabia então e fazer esse guardava. procedimento, né? Eventualmente, então, Eu aprendi hoje que esse não era essa o arma. procedimento correto. Tá? Tudo bem, o senhor está com essa arma desde 2005, o senhor falou Sim, até o sim. momento do crime, que é 2021. Uhum. Talvez o quê? 1, 2 vezes por ano, 3 vezes por ano? Tem Não, noção? É? uma vez a cada 2 anos, e olha lá, Entendi. até mais. Tá. Então, e o senhor sabia, então, só para entender, o senhor sabia quem te ensinou a fazer essa manutenção? Eu vi meu pai fazer, O senhor viu, aprendeu com seu pai. vendo ele fazer. Ele não me ensinou. Eu Tá vi bom. ele fazer algumas vezes e repeti o processo. Então, o WD é para evitar oxidação? O WD é para evitar oxidação? O WD é um produto, ele é um Ele é antioxidante? desengripante, né? Inclusive a gente vende isso na loja. Mas não era nem o WD, eu usava um outro mais baratinho, mas ele é um desengripante, ele serve. Desculpa, mas o senhor falou WD, usava um WD na primeira fase. É um parecido, é genérico, é WD. Entendi. Enfim, Mas ele é um tipo desengripante. a mesma coisa, né? É a mesma função, né? E ele serve para poder realmente desengripar as partes, as engrenagens. Uhum. Para evitar oxidação também, né? Exatamente, ele evitava Tá. oxidação. Então o senhor manteve ela de forma a não ter oxidação, né? Outra coisa. Isso nas engrenagens, tá? Inclusive hoje o perito falou que tinha que ser feita uma limpeza com uma escovinha no tambor. Isso eu não fazia, tá? Vamos lá, nesse dia dos fatos, o senhor, a arma estava municiada quando o senhor chegou em casa? Sim.
Com 6 munições. Isso. O senhor entra num quarto que o senhor opta por não acender a luz. Sim, porque era a nossa rotina seu do dia a relato. dia, entrava Tá. e saía sem O acender a senhor luz. optou por não acender, mas poderia ter Isso. acendido. Poderia. Aham. O senhor opta, e aí o senhor me corrija se estiver errado, Uhum. por desmuniciar Sim. e por algum motivo a vareta ejetora não ejeta todas os munições. Eu não usei vareta ejetora. Hum, Eu faço até um movimento. hum, Inclusive, eu sempre fiz isso, uhum. que eu não usava vareta Mas ejetora. o senhor opta Eu por sacudi- não usar. Não opta, eu não usava, eu não Não, sabia como usar. Não, tu Eu sacudia, eu você não sacudia, sabia, você não sabe como funciona a vareta ejetora? não, eu sacudia e a munição caía. Entendi. Tá. Vamos lá, o senhor sacudia. E como é que o senhor faz? O senhor sacode assim, na tua frente? Abro o tambor, viro o para cima o cano Aham. e sacudo para baixo. E aí? O senhor Aí a munição fez isso caiu. Nesse dia, a munição caiu, o senhor não olhou o tambor? Não, Não, optou por não olhar o tambor. eu falhei nisso. Aham. E as munições que caiu, o senhor também optou por não Não, olhar tava para escuro e não olhei, eu só acreditei que tinha caído tudo. Tá. Aí, eu tô seguindo o seu relato. Sim, Então, até então, o senhor optou por fazer isso no escuro, optou por não apertar a vareta ejetora, porque o senhor está Sim. dizendo que não sabe usar, optou por não olhar o tambor sim, e também optou por não contar as munições. Sim. Isso aí. Isso Sim, tudo foi. o senhor optou por não fazer. foi exatamente essa sequência toda de erro e é por isso que a gente está Tudo aqui bem, hoje. vamos lá. Então, o senhor tendo não feito isso tudo, o senhor se aproxima dela e aperta 2 vezes o gatilho na Sim, direção porque dela. acreditava que estava desmuniciado. É essa a pergunta que eu queria fazer para o senhor. Vamos lá. O senhor tinha certeza que estava desmuniciada? Eu acreditava que sim. O senhor tinha certeza que estava desmuniciada? Para mim, sim. Aí Eu não conferi. Então eu refaço a pergunta. Vamos lá. Considerando que o senhor acabou de me falar que o senhor optou por abrir essa arma no escuro, que o senhor optou por não usar vareta ejetora, que o senhor optou por não olhar o tambor, qualquer um consegue ver, que Uhum. o senhor optou por sequer olhar as munições que Sim. saíram. Como é que o senhor pode me dizer que tinha certeza que não iria disparar? Pois é, eu acreditava justamente nisso. Que se não tivesse acontecido todas essas falhas, a gente hoje não estaria aqui. Isso é óbvio. Então, a falta de zelo, a falta de cuidado, e é uma coisa que o tempo todo eu fico me perguntando por que eu falhei tanto, num período tão curto, dentro de 1 minuto, que transformou tantas vidas, tantas coisas, num período tão curto. O senhor amava E eu ela? fui muita coisa, O senhor amava ela? muita E eu me coisa, pergunto assim, muita minha coisa. pergunta é a seguinte, por que eu perguntei isso? Me causa espanto isso. Uma pessoa que ama a outra, por que apontaria uma arma para outra e apertaria o gatilho? Exatamente. Eu não estava apontando a arma para ela. E é isso que o perito descreve várias vezes e é isso que eu conto o tempo todo. Eu não apontei a arma para ela e atirei. Eu estava entregando, no movimento de entregar. De Mas repente, se a bala, para onde? de repente, se a bala estivesse no primeiro vez que eu apertei, de repente eu tivesse atirado no quintal de casa. De repente, se tivesse na quinta câmara da arma, ela que teria feito o disparo. Vamos lá. Entendeu? Então, Então, como disparou, coincidiu de quando disparou, o cano estava apontado para onde? como coincidiu de estar na segunda, quando eu apertei a primeira vez, nesse movimento, não foi um movimento que eu mirei e apertei 2 vezes, foi no movimento de entrega, ela sentada, como demonstrei aqui, com a mão estendida, nesse movimento de entrega eu apertei, talvez apertaria 3, talvez eu apertei para fazer o barulho do clique da arma que toma. Tá, então só para... Quando eu fiz essa entrega, a segunda vez que eu Meio de pressionei, lado assim. disporei. Então a posição da minha mão é essa, tá? Aham. Ela sentada, com a mão levantada, conforme mostra até a própria tatuagem. A arma explodiu. Explodiu. Tá, vamos lá, vamos continuar aqui a inquirição. Olha só, que é isso que eu queria entender também. O senhor tem filhos? Não? Não, O senhor acabou de me falar que o senhor amava ela. muito. Ela e a Manuela. Eu só queria entender, assim, se o senhor ama a pessoa, como é que o senhor pega uma arma, um escuro, sabendo que tem um tambor que pode olhar, sabendo que tem munições que pode contar, sabendo que tem vareta ejetora,
e você dispara na direção dessa pessoa 2 vezes de brincadeira. Eu queria entender como isso tem alguma lógica. Porque assim, deixa eu te explicar porque eu estou lhe perguntando. Mesmo se eu tivesse certeza absoluta que eu estava com uma arma vazia, eu nunca apontaria para alguém que eu amo e apertaria o gatilho. E o senhor faz isso numa circunstância que o senhor tinha diversos elementos para demonstrar para o senhor que haveria chance de ter munição ali dentro. Isso no relato do senhor. Uhum. O senhor pode me explicar isso? Sim. Porque essa é uma questão aqui que dentro da sua narrativa, para mim, eu não estou entendendo. Tá. Só para voltar e contextualizar isso, a gente ficou dentro da casa, e com isso está no próprio Google Maps, tá? Menos de 8 minutos. Eu levei 17 minutos para chegar, 8 minutos que a gente ficou em casa, e 6 minutos que eu cheguei no hospital. Mas eu não contesto. A gente não teve tanto tempo de discussão nesse isso. E eu não estou perguntando do socorro. Eu não apontei. O que levou o senhor isso. a tomar essa atitude com uma pessoa que o senhor diz amar, Sim. ou seja, pegar uma arma no seu relato de forma completamente, absurdamente displicente Sim. e absurda, Exato. e ainda apontar para essa pessoa e apertar o gatilho 2 vezes. Eu queria entender, porque para mim isso está contraditório. Mais uma vez, eu não apontei a arma para ela. Você insistiu isso com o perito, insistindo comigo. Eu não apontei a arma para ela. Não. A arma estava na direção dela quando aconteceu o movimento. E a coincidência de todos esses erros, de todos esses fatos, ela magrinha, sentada no sofá, recebeu um tiro lateral, de cima para baixo, e foi a óbito nos primeiros 3, 4 minutos, como foi relatado por todo mundo aqui. Então, num tiro acidental de lado, ela é bem magrinha, ela tinha 70 quilos, 1,71 m, magrinha, deitada. Ela recebeu um tiro lateral, e foi óbito de imediato. Tá. Então, se tivesse pego em qualquer lugar, ela estaria aqui contando. Entendeu? Se tivesse pego no ombro, tivesse pego de lado, tivesse pego na perna, tivesse pego em mim, estaria aqui contando. Vamos A gente está aqui o por ideal causa é que dessa não tivesse coincidência. nenhuma arma acertada em lugar nenhum. Sim, Agora, vamos esse continuar. não é o erro. Não, tudo bem. Eu concordo com o senhor, esse não é o erro. Eu tinha que ter desfeito daquela arma. Aquela arma Deixa desde ele falar, 2005. doutor. Desde 2005 eu tenho aquela arma. Não sei, seu excelente. Deixa Qual ele é a falar. minha intenção no Eu momento em que sei, ele já ele está tá- saindo do foco da minha pergunta. Não, ele já tá está falando se o doutor. tiro tivesse pegado em outro lugar. Vamos lá. Olha só, quando o senhor for perguntar para ele e ele quiser ficar falando de diversos assuntos aleatórios, aí é com o senhor. Mas na hora da minha inquirição, vai responder o que eu perguntar e depois eu vou fazer outra pergunta, porque a inquirição agora é comigo. Se ele não quiser falar, se ele quiser ficar em silêncio, ele tem esse direito. Mas ele Não, não ele está respondendo, ele está alguma. Então, contextualizando. se ele não vai exercer, eu tenho o direito de perguntar. Então vamos lá. E a Nada inquirição vai ser agora é resposta. minha. Agora a inquirição é minha. Se não gostam das minhas perguntas, é só exercer o direito Não. de silêncio, eu não pergunto. Tudo bem, mas dou todas as se respostas eu vou necessárias. perguntar, eu vou perguntar. Doutor, mas Vamos ele está continuar. respondendo. Então vamos continuar, doutor. Não dá para o senhor querer que eu pergunte de acordo com o que o senhor quer. Não, o senhor que quer que ele responda de acordo com o que você quer. Não, eu não, A questão ele é não essa. respondeu a minha pergunta, começou a falar de outros elementos e eu quis voltar ao assunto que eu tinha perguntado. O problema Sim, é... não me agrada nem um pouco a resposta dele. Nem um pouco. Pois e a é. família dele também não. Pois é, mas ele está explicando. Não tá. Aí é uma questão de desejo, assim, não é questão de objetividade. Ele tá Retomando o interrogatório, vamos lá, doutores. Vamos lá, Regican. Sim. Esse relato da Silvana de que no caminho para casa ela não queria a Camila encontrar contigo porque ia rolar uma briga. Uhum. Sabe me dizer por que a Silvana falou que a Camila teria falado isso com ela? Eu não sei dizer, Ah. porque não tinha motivo para isso. Ah, Eu acredito no entendimento em relação a isso, tá? Sim, no começo que ela começou a trabalhar com a gente, se não me engano foi em março de 2020, tá? Teve uma situação que eu dispensei um rapaz que trabalhava, que inclusive era irmão da gerente da loja chamada Jéssica, porque ele estava maltratando um motoqueiro, mas de uma maneira muito pejorativa. E eu vi aquilo, repreendi ele a primeira vez, ele me respondeu, eu repreendi a segunda, me respondeu de novo, eu repreendi ele, então me demite, eu dispensei ele, porque ele estava maltratando o outro colega de trabalho. E isso foi, assim, ele se exaltando, e eu repeti, dispensei ele, fui duro e dispensei. Tá? Isso, a Camila e a Jéssica estavam dentro da loja. Tanto que esse foi o motivo dela contar para a mãe lá, que eu rosnava.
Ela brincou, mãe, ele rosna para as pessoas. E aí até a Vera chegou uma vez, brincou comigo, agarrou até na minha bochecha, e você rosna, né? E isso ficou uma brincadeira de que eles faziam comigo, de falar que eu rosnava para as pessoas, porque esse rapaz eu dispensei de uma maneira dura, não era meu feitio. Rogicão, eu entendi essa parte do rosto, Isso. mas isso vai ter relação com o que eu perguntei? Vai ter. Porque é isso que eu tô falando. Isso. Eu pergunto uma coisa, eu quero que essa coisa seja respondida. Se você leva para outro lugar, eu vou trazer de volta para onde eu quero. Não, eu vou chegar onde o senhor quer. Então vamos lá. O senhor me dá um pouquinho, por favor, só. Tá? Então, aconteceu essa situação de eu repreender um funcionário e de dispensar ele porque ele estava maltratando um outro funcionário. Nesse dia, ela me relatou que ela brigou de maneira muito dura com a Jéssica, que era a minha gerente mais antiga da loja, e ela brigou com o meu principal vendedor de rua, que era o que estava, inclusive, movimentando as vendas para a loja. Então, eu acredito que, em função disso, ela acreditava que eu fosse sair em defesa deles por algum motivo. Só que eu não tive nenhuma reclamação deles para mim em relação a ela. E muito pelo contrário, eu confiava muito na capacidade de discernimento dela de gerenciar pessoas. Entendeu? Ela fez isso numa outra empresa, chamada Paideia, que ela gerenciava o dono da empresa, e por isso que eu dei o cargo de gerência para ela na loja, pela essa habilidade que ela tinha de gerenciar pessoas. Então, muito pelo contrário, eu corroborei o que ela falou, falei que se você... E dei as duas alternativas, olha só, se você acha que você exagerou, cabe a você pedir desculpa no dia seguinte. Então, tudo bem, você e dá o falou limite. desse relato. Então, Vamos por voltar, isso então, que ela voltar é o pro objetivo. Então, respondendo a pergunta do senhor... Essa resposta sai por um lado, que eu já não estou entendendo mais o que isso tem relevância. Ô, Eu perguntei. deixa ele Sério? explicar. Não é. Senhores, deixa o Ministério Público conduzir o interrogatório. O réu tem a opção de não responder e passamos as perguntas da defesa agora. Mas ele está explicando Não, o contexto não da pergunta. Doutores, eu inclusive disse isso nas perguntas do juiz, ele vai ter oportunidade, inclusive, de elaborar melhor a resposta quando for inquirido pela defesa. Os senhores podem, inclusive, dar essa oportunidade a ele, mas, no momento, a acusação quer direcionar para as questões que a acusação tem, é compreensível que queira atalhar para as respostas que quer obter. Ele está tendo a oportunidade de contextualizar, não está sendo interrompido o tempo todo, então vamos manter o equilíbrio e a razoabilidade. Excelentíssimo. Então, sendo bem objetivo, rapidinho, Redican, você vai ter a oportunidade de falar, sua defesa vai perguntar, Tá. porque senão daqui a pouco eu não vou conseguir fazer o meu trabalho aqui. Embora, e aí minha pergunta é bem objetiva, embora a Silvana tenha falado que quando ela estava indo para casa, ela estava extremamente preocupada por uma briga que ela teria contigo, você está me dizendo que essa briga não existiu. Não teve. Então tá bom. Vamos continuar. Outra coisa, Silvana relata que o filho dela, inclusive, teria presenciado uma briga de vocês, que vocês fecharam o quarto quando estavam as crianças na sua casa. Isso aconteceu? Não foi o quarto, ela falou carro. Tá. Isso aconteceu Foi ou não carro. aconteceu? Aconteceu dentro do carro, mas não foi briga. Ah, não foi briga. Não, Então vocês se trancaram separados das crianças por quê? pra namorar. Ah, para namorar. Vocês deixaram 3 crianças desacompanhadas A gente para namorar. A gente estava brincando com as crianças, Ah, tá? Se eu não me engano, eram 2 crianças. Era a Manu e o filho dela, tá? O nosso primeiro relacionamento, nossa primeira coisa aconteceu dentro do carro, e o carro era todo tapado nesse filme, e nessa brincadeira, correndo, a gente corria por dentro da casa, pulava aquela janela que aparece ali, o carro aberto, as 4 portas abertas, a gente entrava dentro do carro, corria para dentro da sala. Isso, de repente, a Silvana consegue perguntar até pro filho dela. A gente brincando essas coisas todinhas, as crianças dentro do quarto tinham até cansado, sentaram no sofá lá um pouquinho, não tá mais brincando. Aí a gente dentro do carro, ela foi e fechou as portas. E a gente começou a namorar dentro do então carro. vocês foram transar dentro do carro com 3 crianças na sua Com casa? 2 crianças dentro da casa. Ah, é? E a gente dentro do carro, fechado. Ah, tá. Foi isso que aconteceu. Tá bom. E então, na verdade, não foi Era briga. frequência, não foi Tá, briga. outra coisa. Tanto que ela fala que ele foi tentar ouvir perto do carro e Tá. não ouviu nada. Tá bom. Porque não tinha briga. É, A gente estava namorando até em entendi, silêncio. vocês estavam namorando. E vocês acharam que o melhor momento era quando tinham 3 crianças lá na sua casa. Não podia ser no momento que não tem. Namorar. Qual é a relevância disso? Toda. Isso aí é uma questão Toda. moral. Porque a narrativa. Isso aí é uma questão moral, assim. Isso não tem Senhores, nada a ver eu com vou homicídio. permitir a pergunta. Prossigamos. Isso não tem nada a ver com homicídio. Eu respondo. Ele vai namorar e vai deixar as crianças... Essa é a minha pergunta objetiva. Porque eu não. Isso é uma questão moral, Sinceramente, estou lhe perguntando: é alguma fantasia ter crianças em volta para transar? Não era fantasia, não. Mas Muito que pelo loucura, contrário. senhor. Não, eu faço essa pergunta Que louco. certeza.
Porque eu nunca vi um relato tão absurdo. Por isso que eu estou te perguntando, era fantasia sua ou dela? Não, Doutor. não. Doutora, desculpa, eu me excelência. excedi, doutora, mas é porque tem coisas que, sinceramente... Vamos fazer o seguinte... Calma, doutor. Não, eu não tô calmo, não. Uma menina morreu... Doutor. Calma, doutor. Doutor, assim... Excelência, Vamos lá. excelência, Excelência, eu mas vou fazer o seguinte. assim, eu só... Vou fazer uma última pergunta, Regican. Por favor. Você ficou abalado depois da situação que ela morreu? Sim, claro. Quando é que foi que você ligou para sua advogada? Eu não liguei. Por que a sua advogada estava lá na hora do crime? Ela era- Segundo a ela- polícia, na hora ela de fazer era- o laudo local. Inclusive, foi até a doutora Elizabeth respondeu isso aqui quando foi perguntada pela primeira promotora. Ela é amiga da minha família, de muito tempo, e ela cuidava das minhas causas trabalhistas na empresa e outras causas de pequenas, enfim. Né? Quando aconteceu o acidente, eu liguei para minha mãe, e minha mãe chegou no hospital, a minha mãe e a minha irmã ligaram para ela, e ela imediatamente, de onde ela estava, ela foi para lá. Tá. Não fui eu que liguei. Tá bom. Até porque meu celular ficou com a mãe e eu fiquei na delegacia. Outra coisa. Estava em posse do O Estado. senhor sabe me explicar por que todas as amigas dela que estiveram aqui me relataram que ela se afastou, depois começou a se relacionar com o senhor, que ela tinha medo de voltar para casa no horário que o senhor pedia, Sim. que ela parou de usar as roupas que ela usava, Sim. depois que se relacionava com o senhor. Você quer fazer uma pergunta de cada Não, o vez? senhor vai esperar eu perguntar, porque agora é o meu momento de perguntar. Claro. Então o senhor vai Eu esperar. vou responder tudo. E, inclusive, relatando que o senhor se metia em conversas que não era sua, parecia, de repente, em encontros dela. O senhor pode me explicar esse comportamento? Posso? Qual deles que você quer primeiro? Todos eles. Vamos lá. Um da Tayane, que ela fala que eu me meti numa conversa, eu realmente não lembro disso. Tá? Mas no contexto de uma festa, que era exatamente essa festa que quem falou do dia 18, eu vi acho que a Tayane no máximo 2 ou 3 vezes, nesses 10 meses de relacionamento, tá? Eu não lembro disso, mas no contexto de festa, imagino que a gente conversando para lá e para cá, eu estava muitas vezes brincando de ping-pong, passei a tarde toda jogando ping-pong com o padrinho da Manuela, te brincando bastante, com o marido dela, com o Vinícius. Então, eu sinceramente eu não me recordo dessa situação. Da situação de ciúmes, sim, eu amava, ela é linda, eu tinha um pouco de ciúme, sim. Tá? Quanto à roupa, ela estava assumindo um cargo de gerência, e eu falava para ela que o exemplo lidera. Tá? Teve uma situação que eu cheguei na loja e a roupa da Silvana, eu não concordei, que era uma roupa muito nua, dentro de uma loja com as costas toda nua e a blusinha solta aqui na frente. E quando ela baixava para mexer em alguma coisa, mostrava o seio. Eu falei com ela, olha só, esse é o tipo de situação que você tem que evitar. Porque aqui é uma loja. A gente recebe pessoas, recebe casais. Pode acontecer de, às vezes, um casal, inclusive, achar que está tendo uma situação ruim. É uma loja de tinta, principalmente de tinta automotiva. Então, vai muitos pintores. Então, para evitar uma situação de assédio, evitar uma situação ruim dentro da loja, você tem que ponderar esse tipo de vestimenta. E, realmente, a roupa, para mim, é algo importante. Como é importante aqui para vocês todos. Eu acredito que se você viesse sem trabalhar sem gravata, ela reclamaria com você. E a roupa menor que ela usava era na praia. Ela usava biquíni na praia. Então, cada lugar, para mim, tem uma roupa. Você vai para a igreja de uma roupa, você vai no casamento de uma roupa, você vai trabalhar de outra roupa. Tá? E teve uma situação que eu lembro, final do ano de 2020, que ela chegou, olhou para a Manuela e falou, shortinho da Manuela tá ficando curto, isso não tá legal não. Aí eu, o exemplo é tudo, né? Aí ela, você pegou pesado comigo. O exemplo é tudo. É contigo agora, mãe. E ela ficou reflexiva, e a gente tudo conversava, e o que ela não concordava, ela falava, ela argumentava comigo, e eu a mesma coisa. Tá bom. Terminou a sua explicação? Sim, eu expliquei para você. Excelência, eu não tenho mais perguntas. Estou satisfeito. Defesa. Boa tarde, senhor Regican. Boa noite, boa madrugada já, né? Bom dia, né? Já passou de meia-noite. Igor, eu posso só terminar eu esqueci de responder uma coisinha. Sim, claro. Tá? Ele perguntou sobre ela estar afastada das amigas. Ela não estava afastada das amigas, né? Como eu falei, eu comecei a namorar ela em julho e tudo acabou no dia 3 de maio. Foram só 10 meses, né? Nesses 10 meses, como eu citei antes, ela não era só essas 4 amigas, eram essas 4 amigas. Eram as 2 tias, era a menina que morava, que eu não lembro o nome dela, no Mercado de São Sebastião, que eu não tive o prazer de conhecer. Era a Renata, era a Mariana, era a Beth, tinha uma outra que trabalhou com ela também, que eu esqueci outro nome. Então era um monte de amigas, a tia Cristina, a tia Ana, ela visitava todas essas pessoas, além de
está recentemente num relacionamento, além de trabalhar de 8 às 5h30, de segunda a sexta, sábado de 8 a 1, além de a gente estar no momento de pandemia, além de estar tendo um problema de conflito, de guerra, da onde ela morava. Então, mesmo com todas essas situações, mesmo ela estando recentemente num relacionamento, mesmo ela tendo uma filha para criar, mesmo ela fazendo 2 tipos de trabalho, mesmo ela visitando, ela é uma mulher sensacional. Então, mesmo fazendo isso tudo, ela estava lá fazendo Pavlova com o celular, falando com as amigas. Ela estava penteando o cabelo da Manuela, falando com outra amiga no celular. Ela estava o tempo todo fazendo alguma coisa, falando com um monte de gente. Falava com a mãe, falava com o pai, falava com a filhada, ainda tinha falhada, tinha a Natália ainda tinha a filhada dela que ia fazer 15 anos, e tinha um monte de gente que ela dava atenção. Tinha as ex-mulheres do Rafael, que também eram presentes na vida, são presentes até hoje, eu acho. Ela também dava atenção. Ela era presente na vida de tanta gente ao mesmo tempo, cara. E ela estava o tempo todo no celular, pendurado, fazendo alguma coisa ao mesmo tempo. Fazendo comida para a filha, fazendo trancinha no cabelo, botando lacinho na filha dela, que ela adorava botar o lacinho. Ficava até 1, 2, 3 horas da manhã fazendo as Pavlova dela. Saía para comprar isso, às vezes, no Mercadão. E tudo isso ela fazia em 7 dias. Quando, ainda disso tudo, me acompanhava quando eu ia para o jiu-jitsu, me acompanhava quando eu ia na loja nova, ia fazer o cabelo dela, ia fazer a unha dela, ia fazer cílio, ia fazer sobrancelha. Cara, aonde que encaixa isso dentro de uma agenda? Ela conseguia, ela fazia isso tudo. Tá? Então, aí tá, de repente, a falta de tempo que uma pessoa estava sentindo aqui, outra estava sentindo lá, cara. Era impossível ela estar presente em todos os lugares, mas ela fazia uma força danada. Ela era sensacional. Deixa eu me perguntar uma coisa, senhor Redcan. Foi falado aqui, enfim, a respeito dessa questão aí dessa briga que poderia acontecer na... O senhor quer parar um pouco, Redcan? Responder tudo. Hoje eu te esclarecer tudo. Tem uma família maravilhosa ali que merece um monte de respostas. Eu vou dar todas elas. Todas elas. E se vocês quiserem me perguntar, eu estou disponível o tempo que quiser. Eu nunca faria mal a ela. Nunca. Pode continuar, por favor. Nós vimos aqui nos autos, existe nos autos, diversas cartas de ex-namoradas que explicaram que nunca houve nenhum tipo de relacionamento abusivo contigo, inclusive elogiaram. Quem fez o bolo da Manuela foi minha primeira namorada. Te ligou na sexta-feira à noite pra ela, a namorada que eu namorei dos 15 aos 18 anos de idade, e te ligou pra ela: ô Vanessa, tem como você fazer um bolinho? Camila, trata com ela você, pra eu ficar com ciúme. Aí a Camila tratou com ela, e a Camila foi buscar o bolo na casa dela pro domingo, um bolo bonito de tie-dye, que era o tema que ela queria fazer, era o bolo, e a Vanessa fez um bolo maravilhoso, foi muito gostoso, e foi a primeira namorada. Minha segunda namorada, minha companheira, ficou bastante tempo comigo, ficou 11 anos comigo, também escreveu uma carta. Em seguida eu tive uma outra namorada, com 1 ano comigo, também escreveu a carta. Então, em todos os relacionamentos que eu passei, todas elas e todas as mães delas, os pais delas, me tratam com muito carinho. Inclusive agora, nesse fim de semana, eu estava comemorando os 15 anos da minha afilhada, que é a afilhada da Rejane, que ficou 11 anos comigo. E a gente terminou o relacionamento e ela tem um amor por mim absurdo, a menina. Entendeu? Eu estava lá sendo homenageado nos 15 anos dela. Então, todos os familiares, quando ficaram acontecendo, ela prontamente escreveu uma carta para poder dizer que eu nunca faria um mal a ninguém. Eu não tenho nada dizendo que em algum lugar eu tratei mal alguém, eu xinguei, eu fiz alguma coisa, ou ameacei. Não tem nada.
Nada, nada, nada. Fui criado por uma mulher maravilhosa, que é minha mãe aqui. Eu ficava vendo de madrugada, fazendo bolo, fazendo doce para pagar as contas. É uma mulher incrível. E eu via essa mulher da Camila. Ela fazia a mesma coisa pela filha dela. Então, quando faltava qualquer coisa, a minha mãe se virava, saía comigo de madrugada, ia no centro buscar sorvete para vender, porque tudo que ela podia fazer, ela fazia para conseguir algum tipo de renda. Então, tá bem claro assim que a promotoria, enfim, ela tá alegando um relacionamento abusivo, assim, a respeito de comportamentos que o senhor teria, e, enfim, algumas pessoas vieram aqui e falaram sobre comportamentos, e assim, eu perguntei, eram sempre comportamentos que foram analisados de forma retroativa. sim, muita dor, porque eles perderam, eu perdi, todos nós perdemos uma mulher maravilhosa. Ela faz muita falta para todo mundo. Ela era o centro de união dentro dessa família. Ela ia lá em todos eles e trazia todos eles. A ausência dela hoje tirou a comunicação deles. Eles não conversam mais entre si. Ela fazia isso. Ela é esse elo de ligação com todo mundo. Regican, há um vídeo nos autos, que isso daí será exibido para os jurados a respeito do senhor, assim, socorrendo a Camila. Nesse dia em específico, assim, porque eu perguntei isso para a família, perguntei também para as amigas dela, assim, qual seria o motivo, assim, para você dar um disparo nela em relação a um fato que, assim, você nunca agrediu ela, você nunca ameaçou ela. Eu perguntei isso para todo mundo. Você nunca agrediu ninguém, você nunca ameaçou ninguém, não tem nenhum relato nesse sentido. Assim, relacionamento abusivo, normalmente, há uma série de fatores que vão se construindo até chegar a um ápice. Qual seria, assim, o motivo? Assim, para o senhor dar um tiro no peito dela e posteriormente socorrer? Eu não tinha motivo nenhum para machucar ela, em hipótese alguma. Foi um acidente fatal. E é por isso que a gente está aqui hoje. O senhor não nega, o senhor não nega que o senhor errou, correto? Não. Assim, o senhor só discorda a respeito que o Ministério Público está dizendo que o senhor tinha intenção de matá-la, correto? Com certeza. Eu nunca faria nada nem para ela, nem para Manuela. Nada. Impossível. E nunca fiz para ninguém. Nunca fiz para nenhuma companheira, nunca fiz para nenhuma mulher na rua, para lugar nenhum. Muito pelo contrário, eu ensino o tempo todo no meu projeto as meninas a se defenderem. Regican, você chegou a narrar isso, mas assim, eu queria que você explicasse um pouco melhor. Por exemplo, a Isabela. A Isabela, ela teria uma doceria, correto? Sim. Essa doceria estava situada aonde? Dentro do Quitunga, a Camila falou que já tinha trabalhado com a Isabela fazendo doce, acho que bolo, antigamente, e deixou a parte de bolo com ela numa padaria que elas entregavam, e depois a Isabela começou com doceria. Inclusive, o que estava acontecendo no Quitungo nessa época? Assim? Guerra, era a guerra. Tem reportagem, a gente juntou isso, a gente vai analisar isso no momento. Era uma guerra, tinha acabado de acontecer uma tomada, e isso é uma coisa que eu tinha que estar antenado o tempo todo, porque minha loja estava no foco. Lá na loja eu era obrigado a pagar uma taxa para uma milícia do local, entendeu? E chegou numa situação que ia 3, 4 pessoas diferentes cobrar. Só que não dá para todo mundo que chega na porta da loja eu pagar. E eu até pedi o auxílio da Camila, que era nascida na comunidade do Quitungo, e para o Rodrigo, que é o irmão dela, para poder eu saber, cara, o que é, o que não é. Eu não posso correr o risco de não pagar algo e chegar no dia seguinte e ter uma loja pegando fogo, né? Mas também não posso dar dinheiro para todo mundo que bate na porta da loja. Eu tenho que saber o que é. Então até o Rodrigo me ajudou nesse sentido. E aí na época, tinha um tal de Dagoiaba, que era o responsável do Quitungo, e tinha um cara chamado Manga, que ia fazer essa cobrança semanal na loja. Tá?
Então, tava uma guerra que tinha acabado do outro lado da linha do trem, onde a gente entregava tinta, é o que chamam hoje de Complexo de Israel. O terceiro comando tomou a cidade de Alta do Comando Vermelho. Em seguida, estavam se unindo com essa tal dessa milícia, que a milícia lá nunca tinha tido droga, agora estava começando a vender droga. E do outro lado tinha um Comando Vermelho vindo da Penha, tentando tomar, que inclusive, reportagem recente, o tal de Belão, que era o chefe da região lá. E eles vira e mexe, eram insurgências lá dentro. E segundo eles, era um tal de cara chamado Lápis, que era conhecido desde a infância. Era dali, era do Quitungo, que foi parar na Penha. E na Penha ele comandava uns bondes que iam lá de vez em quando para poder fazer algumas arruaças, matar algumas pessoas, e aconteciam morte. Inclusive o irmão dela, Rafael, alertou para ela que tinha morrido o irmão de um cara envolvido, para ela ter cuidado que o Quitungo estava perigoso. Então, várias vezes realmente falava com ela: olha só, Quitungo tá perigoso, não fica de bobeira lá, tu sabe como é que tá. Não, 10 horas no máximo tô saindo de lá. E culminava com o horário que eu saía do treino. Eu saía do treino 10 horas, lá tinha uma. Então, na época, estava tendo isso. E tanto que eu já preso, 2, 3 meses lá, mostrou uma reportagem que o Quitungo tinha virado Comando Vermelho. Então, assim, havia um contexto ali de guerra, de morte, de sumiço, de ataques. Inclusive de pessoas que eles conheciam. Então, assim, a família dela, o local onde a família dela morava, era um local próximo do Quitungo? Sim. A rua Rio Preto era. O prédio, os fundos do prédio era o Quitungo, era o campo do Quitungo. Porque assim, o irmão dela veio aqui e falou que achava muito estranho você tá dormindo lá, você cansado. Ele falou assim, pô, o cara tava cansado e o cara ficava ali. Assim, ele interpretou aquilo dali, claro. Hoje era parceria porque ela fazia o mesmo comigo. Às vezes eu estava na loja lá em Vila dos Teles, ela fechava a loja de Brás de Pina e ia me encontrar lá para me ajudar. E ficava comigo lá até 10, 11 horas da noite. Tá? Então, assim, não era controle, era parceria. Era parceria, ela me pedia, que muitas vezes ela queria ir para casa. Inclusive, teve 2 oportunidades que eu ajudava ela fazia os doces dela, ela me consultava na parte de colorimetria, que é uma especialidade minha. Eu ensinava ela quais cores misturar para atingir o tom que ela queria. Eu não entendo de doce, mas eu entendia só de comer, que era um dos meus doces preferidos, até hoje. E ensinava ela algumas coisas. Teve uma situação, inclusive, um dia que ela tinha uma encomenda grande de um cliente, que ela tinha conseguido um bom cliente. Ela tinha uma encomenda grande para entregar no dia seguinte, o liquidificador dela queimou. E pandemia. Onde que a gente consegue um liquidificador 10 horas da noite? Não tinha. Vamos procurar, vamos ver se tem alguma coisa aberta, alguma que estava um abre e fecha, não sabia o que podia funcionar, o que não podia. Saímos de carro para procurar, não achamos nada, vamos na minha mãe. Ela, não vai incomodar tua mãe essa hora, não, minha mãe é parceira. Pode ficar tranquilo, mãe, a senhora tem um liquidificador aí? Tem, meu filho, só vim pegar, já está separado. Minha mãe é prática, pediu, ela já rapidinho já agitava. Chegamos lá, já tinha um liquidificador, pegamos, levamos para casa dela, ela acabou de fazer os doces, ela, meu amor, obrigado, se não fosse você, eu não tinha conseguido fazer isso. Então, sim, eu era presente. Muitas vezes ela pedia para ir para casa, que a outra situação que acontecia é que quando ia acontecer esses doces, às vezes a casa ficava muito cheia. Ficava seu Laí, Vera, Rafael, às vezes 2 netas, Tatiana, e as 2 netas do Rodrigo, ela e Manu. E a casa tinha muitos quartos? 2 quartos, era uma casa grande. Então eram várias pessoas no caso ali. Mas eram 2 quartos, e às vezes ficava todo mundo, né? E ela falava, hoje eu quero ir para casa, me leva. Eu ficava lá esperando. E muitas vezes, como a menina citou, eu fui lá buscar ela, como é que eu vou aparecer do nada num lugar que eu não sabia onde era? Ela me ligava, meu amor, eu tô aqui na esfirraria da menina, passa aqui para me pegar. Ela saindo do treino, tava na loja, alguma coisa do tipo assim, a gente se falava todo dia, toda hora. Há uma questão aqui que, assim, enfim, tudo agora é interpretado de forma dela, tem negativa. ela me pedindo, meu amor, eu tô aqui, vem me buscar, tô aqui na minha tia Ana, passa aqui para me buscar. Que a única coisa que eu falava com ela... Então, que a única coisa que eu falava para ela, que eu não gostava de ficar esperando. Ficar parado esperando no lugar, principalmente no Quitungo, dentro de um carro insufilmado. Entendeu? E em todo lugar que eu entro,
fala que eu tenho um aspecto de policial. Então, eu queria evitar isso, né? Então, realmente, eu chegava lá no carro, eu não sou conhecido lá. Eu ia lá buscar ela. 10 horas da noite, 10h30, 11 horas, meia-noite, a hora que fosse. Eu só não queria ficar sentado num carro insufilmado dentro de uma comunidade onde ninguém quase me conhece. Eu falei, amor, eu venho te buscar a hora que você quiser, mas só manda a localização, te aviso que eu tô chegando, daqui a 10 minutos eu tô aí. Me encontra lá embaixo. Há um relato agora, enfim, tudo está sendo interpretado de uma forma negativa a respeito do carro. Porque isso tudo tem uma lente de muita dor. Todo mundo sente muita falta dela. O carro, assim, falaram que o carro, você teria deixado um carro para ela e esse carro seria mais um mecanismo de controle. Não, isso aí aconteceu o seguinte, a Vera não estava trabalhando na época, a Vera tinha saído de uma empresa, em seguida a Tatiana também trabalhava nessa mesma empresa, elas tinham saído, e a Vera estava querendo voltar a trabalhar. E ela falava comigo, meu amor, eu não sei o que eu vou fazer, porque como é que eu vou fazer com a minha mãe trabalhando? Aí eu tenho que levar e buscar a Manu. A Tatiana ajudava nessa questão da Manu? Não. Às vezes pegava um fim de semana, mas para curtir a sobrinha. A Tatiana também é muito presente e é hoje quem passa maior tempo com a Manuela. Hoje a Manuela fica na casa da Tatiana e do Rodrigo. Né? Eu não tive nenhum contato com a Vera, mas o que eu sei é que a Vera tem sofrido muito. E era a que mais me elogiava, a que mais me dava carinho quando eu chegava lá. E eu entendo a dor dela, tanto que eu queria falar com ela desde o primeiro dia que aconteceu. Foi a primeira pessoa que eu liguei. Porque ela via o nosso relacionamento, ela via o nosso amor. Ela vivia isso constantemente, que eu estava sempre lá assim. Vira e mexe eu estava lá, inclusive o seu Laí me chamava para ir lá para comer um salgado. Meu filho, vem para cá, tem um salgadinho aqui. Às vezes na sexta-feira tinha um videokê que a gente ficava cantando, que era divertido, isso na pandemia. E, gente, o tempo todo, são só 10 meses de relacionamento que a gente ficou. Tá? Então, assim, essa questão do carro, só do carro, perdão. O carro, aí eu falei com ela, o carro, olha só, eu tô precisando comprar um carrinho para cá. Isso devia ser mais ou menos em fevereiro. Precisando comprar um carrinho para cá, para essa loja, para fazer as entregas. Eu fui, pesquisei, achei um Celta, baratinho, custou na época R$10.000. Ela foi comigo ver esse carro, vimos lá o carro, falei assim, amor, faz o seguinte, eu tenho esse carro aqui, só que a loja não tem garagem. Você usa o carro para ir e voltar e administra o carro para você ir buscar a Manuela e trazer. Você pode trazer a Manuela para a loja, a gente levava ela para a Manuela aos sábados para a loja, para poder ensinar ela o valor de dinheiro, de trabalhar, pagava ela R$20 no sábado, com tudo com notinha de 2 moedinhas, porque ela achava ver dinheiro assim, muito dinheiro, tinha que ser espalhadinho, né? E ela vivia, aí o carro ficava com ela, então ela administrava o carro. A função do carro era para ajudar a locomoção dela, era para dar mais liberdade para ela fazer o que ela quisesse a hora que ela quisesse, porque muitas vezes quando ela pedia um Uber de dentro do Quitungo, o Uber não ia buscar. Aí tinha que pegar um mototáxi conhecido dele, só que às vezes o mototáxi que era conhecido dela, ele não atendia, ela tinha um mototáxi lá que era amigo dela de infância, que ela sempre usava ele quando podia, e inclusive ele buscava às vezes a Manuela quando precisava, só que às vezes ele não estava disponível, ela tinha essa dificuldade, entendeu? Então o carro deu mobilidade para ela e para a filha. Então às vezes elas saíam juntas. Esse carro tinha algum rastreador? Nada, um Celtinha velho, tinha nada. Não, só tinha 2 portas. Era um carrinho que servia para entregar, porque eu tombava o banco de trás, ele vivia com esse banco tombado para poder botar barrica, lata de massa, essas coisas. E ela usava ele como ela quisesse. Eu falava, só tem que ter responsabilidade de ver a manutenção desse carro. Você vai administrar o carro, ele vai ficar na loja. Ele é um carro da loja, não tem um garagem. O dia que você for para minha casa, você deixa o carro lá na rua, e o dia que você for para tua mãe, você guarda o carro na garagem. O carro era para facilitar ela administrar a filha, caso a mãe voltasse a trabalhar. Houve também. Vai perguntar isso aqui. Houve também um relato aqui de que
O senhor estava escolhendo até o local onde ela teria que fazer, acho que o cílio, cabelo, algo nesse sentido, assim, enfim. O senhor... Ela fazia o cílio com uma amiga dela no Quitungo. E ela reclamava que ela fazia um tipo de cílio lá que caía toda hora. Eu faço isso na loja. Eu tenho projeto social e muitas vezes eu trago meus alunos para dentro da loja para trabalhar comigo. E eu trouxe uma menina. Essa menina saiu da loja e foi montar um negócio de cílios. Uma aluna minha, uma ex-aluna minha do jiu-jitsu, que ela já não treinava mais, e que trabalhou comigo na loja também. É a Kelly. Ela fazia cílios. A Kelly conversou comigo, de que eu quero fazer cílios, isso aqui eu orientei ela, cara, qual é o cílio mais caro? Qual é o melhor serviço? Se especializa nesse. E ela estava fazendo isso muito bem. E estava dando sucesso no negócio dela. Quando a Camila falou comigo, reclamando que ela, acabei de fazer o cílio, até em função dessa conversa com a Kelly, eu sabia um pouquinho disso. Ela fazia o tufinho brasileiro, que era um negócio, e essa menina, a Kelly, ela fazia um negócio que era fio, que era algo mais especializado, que ficava mais bonito, ficava mais natural. Aí eu falei, vai lá fazer com essa minha aluna. Ela, não sei, eu posso fazer o seguinte, eu posso te dar isso de presente? Eu te dou presente. Ela, mas ninguém nunca pagou isso pra mim, não. Posso te dar presente, você deixa? Eu paguei, liguei pra ela, só, tem horário pra mim tal dia? Marca aí pra mim, por favor. A Camila vai, tá, depois eu acerto com você, vê o valor que ela quiser fazer aí, depois eu acerto. Ela foi lá, fez o cílio. Lá tinha uma menina que fazia sobrancelha, também. Ela foi lá e fez e gostou. Então, depois disso, eu paguei ela uma vez. Depois disso, ela gostou. Ela foi algumas vezes. Só que ela depois começou até a revezar. Ela ia numa, ia na outra, que ela achava que a amiga ia ficar chateada, porque a outra menina era conhecida dela. Então, cara, fica à vontade. Ela fazia onde quiser, quando quisesse. Não tinha essa de... Agora, quando eu vi que ela estava com problema, tinha uma amiga, tinha uma conhecida, que foi minha aluna, que é uma pessoa que eu tinha carinho, e pedi para poder fazer lá, vai lá, experimenta lá. E ela falou que foi muito bem atendida lá. Pergunto... Regigan, bom dia. Pela avançada hora. Foi levantada aqui, suscitada uma questão também sobre a promoção da Camila, eventual promoção da Camila, que isso daí também seria utilizado como uma espécie de controle para você manter ela ali no seu jugo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Um retrospecto. A Camila, quando ela foi trabalhar com você na loja, vocês já tinham um relacionamento amoroso ou não? Não, ela foi indicada pelo primo dela, Bruno, e pelo irmão dela, Rodrigo. Eu pedi, na época eu precisava de uma caixa de confiança para trabalhar na loja. Eu pedi a 3 amigos da região, Bruno, Rodrigo e o outro que era o Jefferson, pessoas para me indicar. O Jefferson não tinha ninguém, o Rodrigo me indicou a Camila, o Bruno me indicou a Camila. Os 3 falaram que ela estava numa empresa, que a empresa ela não estava pagando direito, ela trabalhava o dia inteiro, inclusive o Rodrigo me relatava isso, que ela passava o dia inteiro no Paideia, inclusive era onde a Manu fazia teatro, fazia essas coisas. E essa empresa estava indo mal e fechou por causa da pandemia, e ela estava desempregada. Aí eles me indicaram ela, entrevistei ela, e fiquei com ela na loja. Ela tinha feito na época, e essa era até uma das nossas conversas para assim que acabasse a pandemia, ela tinha começado a fazer uma faculdade de administração de empresa e trancou, segundo ela, por causa do antigo relacionamento dela, que é o pai da Manu, que é o Bruno. E era uma pilha que eu botava nela para ela voltar a fazer essa faculdade ou até fazer outra. Como era engenheiro civil, eu tinha sugerido, e ela gostava muito de obra, de decoração, de ela fazer arquitetura. Aí ela contava como era o dia a dia dela nesse Paideia, e ela administrava tudo, inclusive o dono. Ela era que administrava as contas do dono. Ela falava que ela tinha, às vezes, até mais autoridade que o próprio dono do Paideia lá. E ela que tocava tudo dentro desse Paideia, junto com até, inclusive, com essa amiga dela, que ela encontrava, que era a Beth. Aí ela tinha isso. A outra situação é que eu via muita habilidade com ela de lidar com as pessoas, de resolver problema, de chamar no canto, de enquadrar, de fazer... Inclusive, nesse dia, inclusive também no dia do acidente, ela tinha botado de férias um motoboy que estava apresentando problema lá. Então,
por essa habilidade que ela tinha de gerenciar pessoas e situações simultâneas, foi por isso que eu botei ela para ser gerente. Ela tinha essa habilidade, inclusive ela liderava também uma coisa na parte religiosa, ainda tinha isso, tá? Além disso tudo, ela participava de um núcleo de budismo que vira e mexe, ela organizava reuniões. Além de todos aqueles relatos que eu dei para você, de todo mundo que ela via, que todo mundo que ela fazia, de tudo que ela fazia, ainda tinha a parte religiosa que ela participava. Entendi. Então, né, a sua decisão de torná-la gerente, a gente pode considerar que foi tomada com habilidade base em dela. critérios técnicos, em Sim, capacidade sim. profissional, capacidade profissional pessoal, e é uma posição hard de skill, confiança. soft skill. Deixa eu te fazer mais uma pergunta sobre isso. Né, você falou que ela começou a trabalhar com você antes do relacionamento. Quanto tempo ela teve de casa para que você decidisse torná-la gerente? Quanto tempo ela trabalhou com você até você decidir isso? Chegou a um ano. Então ela trabalhou por Ela um começou a ano trabalhar como... em março, e essa decisão foi em março do meio do ano seguinte, que aí eu fechei a loja nova, e aí aí falei com ela, olha só, a pessoa que eu tenho hoje na loja para subir é você, que a loja trabalha poucas pessoas, entendeu? Então, aí eu falei para ela, monta teu time, tá? Você começar a montar teu time, que vou levar a Jéssica lá para Vilar. Aí foi aonde ela chamou a Silvana e tinha pedido para eu contratar o Rafael. Pode dar uma oportunidade pro meu irmão. Eu, tá, mas teu irmão tem muita experiência nisso. Ele vendia com negócio de trabalho, tinha trabalhado de boy numa empresa e vem trabalhar com negócio de reciclagem de caixote para fazer móveis. Aí ela pediu para dar uma oportunidade para ele. Eu fui, chamei ele para conversar, levei ele para trabalhar na obra, para ele começar a ganhar tato com pintura, com tinta. Conversei com ele sobre isso, conversei com ele sobre tirar a habilitação, e falei com ele que assim que a loja começasse, que eu ia ajudar ele para tirar a habilitação, que em troca ele ia me ajudar a fazer as entregas na loja quando precisasse. Ele topou, e eu falei com ela, tu acha que vai ter algum problema com seu irmão na loja? Porque quando a gente traz a família para dentro do trabalho, não é tão simples, é uma coisa que a gente tem que saber administrar, que nem a gente. A gente conversava tudo, então a gente tem que saber administrar. Ela não, o meu irmão me respeita muito. E era isso que ela falava, e realmente era. Ele tinha um carinho enorme por ela e vice-versa. Aonde o Rafael via, ela estava atrás do Rafael para saber do Rafael. Ô Rescan, uma última questão, a penúltima, na verdade. Há um relato a respeito de uma situação de que houve um rapaz lá, que esse rapaz fez alguma coisa e você não gostou, e aí, na loja, no caso. Uhum. E aí, acho que você teria falado com ela, acho que você teria falado, ir atrás do cara para falar alguma coisa. Sim. Isso realmente aconteceu? Aconteceu. Teve uma situação, um cara chamado Manga, como eu já citei aqui, era o cara que ia cobrar a milícia lá toda semana. E ela falou pra mim que ele já tava ficando meio abusado, que às vezes falava umas gracinhas lá na loja. Num dia chegou pra ela e perguntou, tu não quer ganhar moto, não? E aí? Ela, não, pode deixar comigo. E eu vi a postura dela. Eu vi a postura, ela sabia se impor onde ela estivesse. Às vezes o ambiente era todo masculino, ela sabia ter uma postura com aquilo. E ela falava que isso era porque ela foi criada no meio de um monte de homem. Ela foi criada no meio, que nem a mulher, que era no meio dos irmãos dela, com os amigos dos irmãos dela. Entendeu? E eu via isso às vezes no jiu-jitsu, que ela parava assim, que o pessoal começava a conversar com ela, juntava assim, ela tinha uma postura diferente, eu me encantava aquilo, né? E esse cara, num dia que eu fui buscar lá na loja, para levar ela em casa, não lembro por que a gente foi fazer isso, mas eu fui buscar ela na loja, quando ela estava saindo, ele foi lá e agarrou no pé dela. Aí eu olhei aquilo, esperando estar no carro, e perguntei, você dá confiança para ele brincar assim contigo? Você falou que não conhecia ele? Ela, não. Dou liberdade nenhuma para ele. Inclusive, eu dei enquadrada nele. Não, então eu vou falar com ele, porque o cara vem aqui, na loja, cobrar pagamento de milícia, e ainda vai ficar de gracinha com vocês? Não, tá errado. Ela, não. Deixa que na próxima vez eu vou dar um... Eu tenho certeza? Não, eu vou lá e vou... Não. Deixa que depois eu vou dar uma enquadrada nele. Tá bom. Então foi esse cara que ia cobrar milícia, e numa situação de abuso eu realmente não gostei.
E eu queria dar uma cobrada nele em relação a isso. E aí, o que é isso? Tu já vem aqui numa situação, tu tem que vir aqui cobrar, eu pago e acabou o assunto. Não é ficar de gracinha com as meninas no balcão. As meninas estão ali para trabalhar, pô. Para poder pagar a conta dela. Ninguém tá ali à toa. A gente ali é um Então, trabalho, é um local de respeito. Isso Tem que ali. respeitar e a gente tem que se impor. Não pode ter desse tipo de liberdade. Entendeu? Então isso não tinha nenhum sentido ali de abusividade de um relacionamento, algo nesse sentido. Nada. Muito pelo contrário, eu respeitava muito ela. Muito ela. Em tudo a gente, quando discordava, a gente sentava, conversava e alinhava. Só tinha uma coisa que a gente não concordava, que eu acredito em Deus e ela não. Que na religião dela, ela não acredita em Deus. E eu acredito muito em Deus. Então, esse era o nosso único ponto, que era no religioso, mas mesmo assim, mesmo discordando, ela ia todo domingo comigo na missa, junto com a Manuela, e quando dava eu assistia com ela o negócio do budismo, que eu achava umas coisas incríveis, tinha o livro que eu li, que ela me deu. Aí você vai ler esse livro? Vou, porque eu achei muito o livro da felicidade, eu li aquilo e achei aquilo, achava alguns valores do budismo muito legais, entendeu? Mas era a única coisa que a gente discordava e não entrava num acordo. De todo o resto, tudo que a gente discordava, seja, de repente, eu sair sem camisa, ela me repreendia, seja alguma coisa que a gente não concordava, a gente fazia. E, enfim, de posição, por exemplo, ela me repreendeu uma vez que eu curti uma foto de uma amiga que estava de biquíni, ela falou, você gostaria de ter alguém, amigo teu, curtindo uma foto de biquíni no Instagram de alguém? Não, mas eu tô curtindo a foto da menina. Não, mas ela tá de biquíni. Tá bom, tem razão. E parei de fazer. Ela me ensinou várias coisas sobre valores, várias coisas sobre família. Era uma mulher que agregava muito. Muito. É uma mulher de muita sabedoria. Sim, uma última pergunta, Rescan. Entre toda o relacionamento que você teve com ela, que não há nenhum relato de violência, não há nenhum relato de abusividade no sentido de proibição dela, não há nenhum relato de violência pretérita em outros relacionamentos. Nesse dia em específico que houve essa situação, não houve nada ali que transbordasse uma questão rotineira ali do trabalho. Haveria algum motivo assim, para que você Pelo contrário, era uma semana toda de felicidade. A gente tinha acabado de vir dos aniversários delas. Na mesma semana, no dia 20 e pouco, a Manu tinha feito um bolinho surpresa, porque eu tinha feito um bolo para Camila na loja. No aniversário dela, no dia 17, a gente saiu para tomar um café da manhã cedo juntos, uma padaria bonitinha que tinha lá, fomos para a loja, na loja, fiz um bolinho de aniversário para ela, junto com a equipe, tem até um videozinho muito engraçadinho, e à noite ela não quis bolo, eu queria levar ela para sair, para passear, para fazer alguma coisa, ela não queria, e eu não entendia isso, cara, vamos ali, não dá, não quero ir, vamos no rodízio, vamos fazer alguma coisa, leva todo mundo, a gente faz rapidinho, tem que comemorar o teu aniversário. Aí eu entendi que ela não queria comemorar nada dela. O foco dela e a felicidade dela era em estar preparando as coisas para o dia seguinte, para o aniversário da Manu. E ela estava entretida com um sorriso na orelha, o irmão dela foi para lá, a gente fez um churrasquinho lá, gente, rapidinho, e ela não queria sair, ela queria. O prazer dela estava em fazer tudo para a Manuela. E ela estava lá no maior capricho, fazendo todos os docinhos, brindezinho, os suspiros, as coisas que ela fazia, o Pavlova, não pode falar suspiro. As Pavlova dela, e essa era a filha dela, era o foco dela para tudo. Então, ela não queria comemorar o aniversário dela nesse dia. Aí logo depois, a Manuela junto com a Vera fez um bolinho surpresa para ela. A Vera até me mandou, a Manuela preparando o bolo. A Manuela tinha 9 anos na época, tinha acabado de fazer 9 anos. Aí chegaram em casa, fizeram um bolinho surpresa para ela, ela chegou emocionada, seu lá aí tem esse vídeo, eu tenho esse vídeo dela chegando e brincando, naquele bolinho surpresa que ela ficou, filha, foi você que fez, a Manuela lá com aquele sorrisão dela, com o dentinho separadinho aqui na frente, que ela contagiante, e ele me ligou, eu falei, amor, daqui a pouco eu tô chegando aí também, ela, vem pra cá, amor, que surpresa gostosa que eu tenho, vem pra cá. Aí o seu lá me mandou mensagem também pra ir pra lá, eu fui pra lá e com eles. Aí tinha um bolinho que a Manuela tinha feito lá.
Logo depois foi o fim de semana que eu falei para vocês. A gente foi encontrar num projeto evangélico lá em Xangri-Lá, em Belfort Roxo. O domingo a gente curtiu. Domingo de manhã eu e ela em casa. Então, nada aconteceu. Fomos pra uma festa que foi sensacional da minha filhada. A semana era uma semana de instalação. A gente eu estava negociando esse sistema mais. Então havia planos de futuro. Muitos. Todos os planos eram. Inclusive, naquela semana anterior, tinha saído o plano de saúde da Camila, que a gente estava quase 4 meses brigando para ele sair no meio da pandemia e não conseguia, porque a Camila sofria com uma enxaqueca absurda, que ela desmaiava no trabalho. Às vezes ela estava em casa e desmaiava. Isso me preocupava, que eu tinha medo de AVC, eu tinha medo de aneurisma, ela tinha histórico na família de uma tia-avó que eu não conheci. Ela tinha medo disso, e ela tinha uma enxaqueca que desmaiava, de ela não aguentar. E para ela reclamar de dor, ela só realmente incomodava alguém quando ela não aguentasse. E eu tinha, 2 semanas antes, levado ela para uma emergência de hospital e não tinha conseguido atendimento. Aí naquela semana tinha conseguido. O que ela tinha feito? A gente tinha um grupinho, ela tinha marcado o ginecologista dela, que é um Flávio, não sei das quantas, e tinha marcado o neurologista dela para maio. Dia 15, 17, alguma coisa, também tem isso no meu celular. Então o ginecologista era homem também. Era um homem que ela falava que era um obstetra maravilhoso, que era da região lá, que ela confiava muito nele. E ela marcou com esse cara e o plano cobria. Então, ela tinha os planos, a gente tinha plano, e era a inauguração da loja, e a minha meta era que a gente completasse 1 ano. Isso tudo aconteceu. Ela falava para mim que, ó, quando você for pedir em casamento, meu pai gosta disso aí, eu gosto de falar em público. Aí você conta para ele, tá? Que ele vai fazer assim, ó, uma oratória para todo mundo, muito legal. Acho que eu não tenho mais perguntas. Você tem perguntas? Você quer acrescentar mais alguma coisa? É o seu momento, talvez, assim, o último momento que você vai ter. Quero sim. Quero só dar ênfase que todo esse esforço é para provar para essa família aqui que foi um acidente. Todo o esforço é para isso. Foram pessoas que o tempo todo me receberam muito bem. Eu não tenho o que falar de ninguém, muito pelo contrário. Acho todos eles maravilhosos. Eu admirava a Vera e o seu Laí como um casal. Pessoas muito carinhosas uns com os outros, né? Eu admirava a maneira do seu Laí lidar com os filhos, né? Até quando precisava repreender. Então, ele era ídolo da Camila, né? Eu não tenho nada. Só que eu não estou aqui para dizer que a culpa não é minha. A Camila não está aqui hoje, por culpa minha. Eu errei. Eu falhei com a pessoa que eles tinham confiado em eu proteger. E uma das primeiras mensagens que o seu Laí mandou para o meu celular foi justamente isso. Que eu tanto te agradeci e você tirou minha vida. Eu tinha a função de proteger elas. E a Camila morreu no lugar onde ela mais se sentia protegida. Eu cuidava delas. E eu falhei. E falhei muito. Então, a única coisa que eu quero tentar provar aqui para vocês, eu acho que isso foi feito hoje, que foi, eu não tinha intenção, não tinha motivo, não tinha nada para tirar a vida dela. Mas aconteceu a fatalidade, a gente está aqui por culpa minha, sim. Culpa minha porque eu tinha uma arma, eu não tinha habilidade, eu não tinha direito de ter essa arma, mas era uma recordação do meu pai, já estava comigo desde 2005, que foi quando meu pai faleceu. E é isso que eu busco aqui hoje. Certo. Tenho perguntas dos jurados e também do juízo. Já recebi mais algum questionamento, além daqueles que já me foram remetidos? Muito bem. Como sempre, farei as perguntas de sorte a não revelar quais vêm do conselho, quais são do juízo. E vou começar em relação à arma e pergunto ao senhor, que já respondeu que essa arma era de seu pai.
E quando o senhor disse que a recebeu em herança, imagino que não foi uma partilha formal, ficou para o senhor. Inclusive, a minha mãe tinha me recomendado a entregar ela. Porque tinha aparecido uma campanha na época. Eu falei, não, deixa aí, do meu pai. Quando o seu pai faleceu, essa arma estava com o senhor ou na casa de seu pai? Foi falecer, eu morava com ele. Tinha 18 anos na Tá, época. e aí o senhor ficou com a arma e quando saiu de casa levou junto. Sim. O senhor usava essa arma para defesa pessoal? Não usava pra nada. Nunca usei ela. E por que a arma era guardada municiada? Porque eu acreditava que se um dia precisasse usar, de repente alguém pulando no quintal, alguma coisa, eu poderia usá-la para atirar para cima, alguma coisa desse tipo, para assustar. Acreditava que no futuro eu poderia usá-la para defesa pessoal. E tinha a questão realmente de herança de emocional. Ok, não, mas eu sou agora, desta vez, considerando que o senhor teve uma oportunidade bem grande de expandir as suas respostas, eu acho que de maneira bastante ampla e adequada, as respostas eu peço que sejam objetivas. Então, o senhor conservava a arma para a defesa pessoal ou não? Também. Também para a defesa pessoal. Por isso, então, que estava municiada. Isso. É certo. O senhor relatou que manuseava a arma em algumas oportunidades para limpar. Em algum momento, quando o senhor esvaziara o tambor para fazer a limpeza, de acordo com o seu relato, em algum outro momento, algum projétil ficou preso no tambor? Olha, eu não vou me recordar disso, não me lembro, eu acredito que não sei, eu não sei responder isso, porque foi muito esporádico, digamos assim, né? Às vezes, sei lá, se eu limpei essa arma 5 vezes na vida, foi muito. Uhum. Isso num período de 16 anos. Aí. Qual a razão porque os percussão do gatilho, né, os disparos, foram feitos no momento da entrega da arma? Foi um contínuo. Acreditava só para fazer barulho. Não. Toma aqui, se diverte aqui. Mas foi algo do tipo assim. Eu não, como eu falei, eu não acreditava que tinha uma munição. Então eu apertei apenas para fazer o barulho, para mostrar que... Quando o senhor entregava, o senhor disparava? Isso, e a ideia era deixar a arma com ela e sair. Tomar banho para poder... A vítima, o senhor respondeu isso, mas eu vou reiterar a pergunta. Ela sabia que o senhor tinha essa arma? Sim, sabia. Sabia onde a arma era guardada? Tanto que foi o que eu falei, ela pediu algumas vezes. E qual era a opinião dela a respeito da arma? De haver uma arma em sua casa? Ela nunca falou nada sobre a questão da arma, de ser algo positivo ou negativo. Eu acredito que nem porque tinha intenção dessa questão da gente fazer o curso de tiro. Nem sobre também o fato de estar municiada ou não. Se ela não se manifestou se a arma, tampouco sobre o fato de estar ou não municiada. Se ela sabia que estava municiada. Os dois disparos, eles foram, então, feitos em sequência um do outro? Um imediatamente em seguida do outro. Tá? E ambos, então, com o cano na direção da vítima? No movimento. Parado. Não, a pergunta é, o cano, no momento dos dois disparos que o senhor fez, estava na direção da vítima? Provavelmente o primeiro disparo não. Tá. Se no primeiro houve o barulho de clique, por que o senhor sentiu a necessidade de disparar a segunda vez? De repente apertaria até 3 vezes. Apertei. Eu não premeditei quantas vezes eu ia apertar. Eu simplesmente apertei. De repente poderia ter apertado 3 se tivesse tudo vazio e deixado a arma na mão dela. Se de repente tivesse no quinto, poderia conseguir um disparo depois. E em relação ao baú com as armas brancas, qual era a finalidade dessas armas? Era coleção. Coleção. O senhor começou essa coleção quando? Se precisar. O senhor também dava manutenção nessas... Não tinha manutenção. Não. Elas ficavam dentro de uma caixinha, tipo caixinha de sapato,
que inclusive fui eu que indiquei onde estava isso, me perguntar se havia outras armas. Só que, sinceramente, aquelas armas, as facas que eu tinha na cozinha para fazer, que eu gostava de fazer churrasco, eram mais afiadas que elas. Mais Não, alguma só indagação dos senhores jurados? Não? Também não há outras perguntas do juízo. Está encerrado o interrogatório do senhor. Muito obrigada. Pode retomar o seu assento. Precisamos fazer mais um micro intervalo e, doutores, já vou avisá-los de antemão que eu sei que está quente aqui dentro.